Olá, bom dia! Está no ar o Imóvel Class TV, que vai mostrar a arquitetura de um restaurante com cozinha internacional, criado na Cidade Baixa, em Porto Alegre. Um café nos leva a Paris, dentro de um shopping da capital. E a nova linha de cubas, criada pelo designer Renato César Ferrari. Ele fala sobre louças do banheiro que precisam ser práticas e higiênicas, além de belas. A Cidade Baixa de Porto Alegre é conhecida pelos bares e restaurantes populares. Mas entre os botecos e os seus petiscos, tem um restaurante com cozinha internacional para um outro tipo de público e que deu certo. Aposto que tem gente que passa aqui pela Rua Sarmento Leite todos os dias e nem percebe que atrás destas paredes marrons tem um restaurante muito bacana. A gente vai conhecer, vamos lá? A primeira impressão já surpreende. Olhem que legal essa ideia de colocar esse parreiral com folhas artificiais para decorar todo esse corredor que é a entrada. Leônidas, quem passa aqui pela frente vê uma fachada super discreta, mal tem ideia do que tem aqui dentro, né? Essa ideia da fachada discreta foi proposital? Bom, não foi exatamente proposital, porque a gente quer que o negócio apareça, né? Mas, ao mesmo tempo, a fachada discreta, ela acompanha o ambiente intimista que a gente tem aqui dentro, né? E ela, ao mesmo tempo, respeita a fachada histórica e o estilo, né, que é o do negócio, né? Que estilo que é esse, Leônidas? Qual foi o conceito que vocês tinham? Qual é a ideia que vocês queriam dar aqui para o ambiente? O conceito seria de criar tipo uma taverna, né? Tanto é que o tema do lugar gira em torno do universo da Allan Poe, né? A gente percebeu o potencial que tinha nesse prédio, com várias coisas originais que ele tem, vitrôs, as esquadrias antigas, tijolos que são antigos e que hoje em dia nem existem mais, que a gente deixou bem à mostra. Vocês mantiveram então essas partes antigas, né, para preservar essa originalidade, mas também trouxeram alguns elementos novos, né? Por exemplo, na parede aqui vocês tiraram um pedaço da parede, mas mantiveram uma parte dela. Também era para fazer um estilinho assim, né? Isso. A gente tentou casar as coisas antigas que remeteriam essa atmosfera de uma taverna e ao mesmo tempo incrementou com coisas novas que têm a ver com o nosso negócio, né? Principalmente o vinho, você vê muita referência ao vinho, nas rolhas, nas garrafas, né? Na nossa parreira ali fora, né? E ao mesmo tempo o vinho é um elemento essencial para a nossa cozinha, né? A cozinha aqui é o carro-chefe, mas o vinho também. Essa parte das rolhas aqui a gente vê, foi um trabalho manual, né? Vocês colocaram a mão na massa e colocaram uma por uma, né? Foi um trabalho de formiguinha, né? Conforme a gente ia vendendo as garrafas, a gente ia botando as rolhazinhas na parede. Foi quase como um placar, né? A gente foi marcando, né? Está em construção, então, ainda. Sim, é uma construção bem orgânica, toda a decoração vai crescendo devagarinho, né? A luz, Leônidas, vocês colocaram uma luz que não é muito forte, não é muito agressiva, né? Também foi para continuar nesse conceito de taverna? Sim, a luz é essencial para criar um ambiente intimista, em primeiro lugar, né? E acolhedor, né? Ela é bem pensada, ela é um dos temas principais, assim, também, né? Ela é um fator muito importante. Desculpa, tenho que falar. Esse parreiral, como é que foi pensado também? Vocês imaginaram, num primeiro momento, fazer um parreiral com folhas naturais e depois passaram para artificial? A gente tinha um corredor de entrada que seria inútil se a gente não fizesse algo realmente diferente nele, né? Ele teria que ser acolhedor, né? Teria que ser também um cartão de visita, uma entrada para o restaurante. E a ideia de fazer, então, um corredor verde nele foi assim, essencial para a gente conseguir isso, né? Porque senão seria simplesmente uma passagem para dentro do restaurante. E assim ele acabou sendo parte do restaurante, um lugar onde muitas pessoas até preferem sentar no corredor, que ele ele é meio reservado também, é bom para casais, né? E como é que o pessoal tem recebido, assim, tem gostado? Como é que tem sido a avaliação, o feedback do pessoal em relação ao restaurante aqui? Considerando assim o desafio que a gente tinha, né, era um negócio atípico para a Cidade Baixa, eu acho que o respaldo está sendo muito bom. A gente está ainda trabalhando e melhorando tudo que é possível, mas a gente está bem satisfeito com
com feedback das pessoas. Da onde que surgiu essa necessidade? Da onde vocês viram que aqui haveria um potencial para ser colocado esse tipo de restaurante? No início até a ideia era um pouco vaga, assim, onde começaria um pub, onde começaria um restaurante, e cada vez que a gente repensava o assunto, cada vez mais ia para o lado do restaurante, tanto para a influência que todos os sócios tinham de algum negócio, o nosso chefe também da cozinha, todos colaboraram de alguma maneira, e a gente começou a ver a cara que ia ter um negócio, né? E a gente pensou, então sejamos categóricos e vamos investir sim numa cozinha internacional no meio da Cidade Baixa, que assim seja, então vamos apostar nisso, né? O que você faria se tivesse 4 containers de metal? Difícil responder, né? Olha só a mansão que uma canadense construiu com 4 containers usados no transporte marítimo. Por fora, a estrutura foi coberta com madeira de pinho. O interior é um espetáculo. Janelas panorâmicas gigantes ampliam a dimensão do quarto. Essa escada em espiral dá um toque muito elegante e moderno ao espaço. A cozinha está totalmente equipada com tudo o que você precisa: fogão elétrico, geladeira e um exaustor. O banheiro também é de dar inveja. A ideia do quarto é de ter um estilo bem boêmio, apenas com uma parede como divisória. No térreo, você pode ver a cor original dos containers marítimos. E o piso superior tem um terraço com um chuveiro ao ar livre. Simplesmente sensacional. Ninguém jamais diria que 4 containers pudessem se transformar em uma casa tão bonita, não é mesmo? Para comemorar o Dia do Arquiteto, na terça-feira passada, dia 15 de dezembro, alguns restaurantes de Porto Alegre incluíram no cardápio o Prato do Arquiteto e decoraram seus estabelecimentos com adesivos ilustrados pelo caricaturista e arquiteto Paulo Caruso. A iniciativa é uma homenagem aos mais de 12 mil profissionais que atuam aqui no estado. A gente procurou seguir o que a Bracell e o Cal tinham organizado, que era jogo americano, teve alguma decoração, e se criou um climazinho assim bem festivo e deu um ar diferente no pub naquele dia. Foi muito bom. A data foi escolhida em homenagem ao maior ícone da profissão no Brasil, Oscar Niemeyer, que nascia neste dia há 108 anos. Ele é um arquiteto brasileiro de repercussão internacional, né? Pelas suas obras e, enfim, pela sua produção arquitetônica, até pelo tempo em que viveu, né? Porque, claro, se ele tivesse por um azar morrido lá com 30 anos, ele não teria essa produção. Mas então todas as coisas se somam e ele foi, sem dúvida nenhuma, um dos gênios da arquitetura mundial, né? E a seguir, literatura e café se misturam em um novo espaço em Porto Alegre. Um café que leva você até Paris, mas é montado no fundo de uma livraria, dentro de um shopping center aqui na capital gaúcha. E o imóvel Class TV mostra a arquitetura desse espaço novo na cidade. Esta cafeteria, localizada dentro de uma livraria de um shopping de Porto Alegre, representa uma mudança de vida para a Raquel, que largou a profissão de publicitária para empreender. A ideia era imprimir no lugar o gosto da proprietária, começando pelo nome do local. Nós escolhemos Shakespeare por ser de fácil entendimento, por estarmos dentro de uma livraria, pela grande obra de Shakespeare, né? E pela livraria de Paris, que é uma das livrarias mais antigas do mundo e nos remete muito a uma livraria, a café e a esse tipo de coisa. A inspiração que saiu dos livros foi concretizada em cada detalhe da decoração. O objetivo era criar um ambiente acolhedor com toques modernos. Os móveis são todos antigos, da casa da avó, tem muito de família aqui, os móveis foram garimpados. Fizemos um trabalho muito bom em cima do mobiliário todo e a gente queria trazer um pouquinho desse aconchego, né? Um pouco de cenografia, né? Em função do teatro, de Shakespeare, e um pouquinho, e o aconchego mesmo, de o pessoal se sentir em casa. A gente usa o guardanapinho da casa da avó, a louça é colorida,
para o pessoal se sentir em casa mesmo. Então, para colocar todo esse conceito de um ambiente muito charmoso dentro de uma livraria em um shopping center, a Roberta precisou da ajuda de uma arquiteta, a Ana Paula, que foi a responsável por desenvolver o conceito desse projeto na prática, né, Ana Paula? Qual foi o principal desafio que tu teve nesse projeto aqui? Olha, a maior preocupação que a gente teve era trazer o conceito para o arquitetônico e sem ter a definição mesmo só do Shakespeare, do antigo. A gente quis trabalhar muito com a cenografia. A cenografia foi importante para trazer o aconchego, a permanência, a fidelidade do cliente. Como é que a gente trouxe isso? Remetendo às experiências de casa que ele tinha para cá. Então a gente trouxe móveis antigos, a gente garimpou em sites, em antiquários, em lojas de móveis antigos, em até alguns proprietários que a gente conhecia que tinham esses móveis que não eram valorizados em casa e a gente quis dar um up. E as cores, assim, como é que vocês chegaram nesse conceito de cor, que são duas cores fortes, porém elas conversam, elas ficam harmônicas aqui no ambiente? A gente quis fugir da ideia de café expresso, né? Fazer uma cafeteria diferente. O papel de parede, ele surgiu, um dos motivos da aplicação foi trazer o diferencial, mas também permitir que a obra fosse mais rápida. As cores, a gente quis fazer cores que não fossem gritantes uma com a outra, que ficassem harmônicas e tivesse o diferencial. A gente escolheu o azul, porque dos tons do monocromático talvez fosse o que mais a gente pudesse casar sem chocar, e o rosa que tivesse o oposto do azul, mas para aquecer o lugar. E quem quiser se inspirar neste ambiente para levar a ideia à sua própria casa, Roberta deixa a dica. Aproveitar o que tu tem de família, os móveis antigos, olhar eles com um olho um pouquinho diferente, que às vezes a gente olha para um móvel e acha que ele não serve mais, mas sim, dá para aproveitar. A gente tem uma mesinha de telefone aqui, que quem não teve em casa uma mesa de telefones antigas, restauramos ela, ficou linda, as crianças adoram, né? Então eu acho que tu tem que olhar para o que tu tem em casa, para uma louça velha, de repente bota ela na cristaleira, né, uma louça antiga, acabou o conjunto, ok, guarda ela e bota na cristaleira. Nesta semana foi assinado o contrato para o início das obras de revitalização da usina do gasômetro. O projeto irá redesenhar o café, construir uma pinacoteca, concluir o Teatro Elis Regina e instalar um novo elevador, entre outras reformas. A previsão é de que a revitalização seja concluída em 6 meses. O custo é de R$ 417 mil e o projeto vai ser executado pelo escritório 3C Arquitetura e Urbanismo. A usina do gasômetro foi inaugurada em 1928 para gerar energia elétrica à base de carvão mineral para toda Porto Alegre. Foi desativada em 1974 e hoje é um dos principais cartões postais da cidade. Inspirado no design escandinavo, Renato César Ferrari, designer, desenvolveu uma linha exclusiva de cubas para a empresa Eterna de Novo Hamburgo. A linha Prima foi apresentada em novembro em Porto Alegre e o Renato César Ferrari veio hoje até o Imóvel Class TV para nos falar sobre esse trabalho. Tudo bem, Renato? Bem-vindo. Tudo bem, Lúcia. Obrigado. Queria começar falando um pouquinho de design e de como ele se popularizou e se aproximou das pessoas no dia a dia mesmo, né, Renato? Ah, com certeza. Na realidade, o design brasileiro vem numa grande crescente, né? Isso é muito bom, principalmente para nós, profissionais da área. E a questão toda do profissional, a preocupação se dá hoje exatamente com isso. Aproximar mais a população do design. Quebrar aquele estigma de que o design é algo caro e que não pode... para poucos, né? Isso, exato. Que deixa de que algumas pessoas deixem de consumir o produto, né? Então, a gente hoje, claro, com a questão da tecnologia, acaba fazendo com que isso se torne mais prático e mais acessível à população também. Claro que tem o trabalho mais industrial, ligado a indústrias, ligado até às embalagens, que é um segmento do trabalho do designer, né? Mas a gente pode dizer que o design hoje está no dia a dia e as pessoas, às vezes, elas nem percebem que ele está ali.
Mas elas, se elas puderem escolher, o design vai ajudar, não é? Vai, exato. Na realidade, o design está em tudo que nós consumimos ou produzimos, na realidade, né? Claro que de uma maneira mais estratégica, né? Mas em tudo, seja na embalagem, seja no produto que está sendo desenvolvido, o design ele está envolvido, né? De uma forma, até como uma forma de melhorar a comunicação também do produto também, né? Esse é o caso de uma empresa quando contrata um profissional para um projeto específico. Então, vamos aproveitar e falar desse teu trabalho para a Eterna, usando ele como exemplo para nos explicar, Renato, conta para a gente como é que funciona o trabalho de um designer, desde a contratação quais são as etapas desse trabalho até chegar nas lojas. Quando a empresa procura um profissional, na realidade, para desenvolver, muitas vezes as empresas, algumas menores, elas não têm uma concepção do que se trata. Muitas querem um produto só conceitual. E, na realidade, não se dá só para isso, né? Hoje tem toda essa questão, enfim, do design estratégico. Buscar todas as informações de mercado sobre a questão do produto que a empresa quer desenvolver. O produto que essa população hoje tende a querer consumir e o que ela busca desse produto, que seja a parte ergonômica ou que seja a parte funcional desse produto. Aí sim passa a se conceber um produto. Não é só conceito, existe toda uma situação por trás de um produto que é analisar o mercado, ver o que o consumidor quer e busca desse produto, para que finalidade, e aí sim desenvolve-se e se cria-se, no caso, a peça para daí sim ser inserida no mercado. E deve ter uma pesquisa muito grande de material, eu imagino, né? Porque, por exemplo, no caso desse teu trabalho, que são cubas, Sim. não basta ser bonita, tem que ser funcional. Exato. No caso de cubas, né? A gente está vendo aí algumas das imagens. Elas são lindas, mas elas têm que funcionar. Exato. Tem que ser de fácil manutenção. Exatamente. Isso tudo é levado em consideração? Sim, sim. Tudo é levado em consideração. O caso de algumas peças, né? Que elas possuem algumas bases que fazem com que as válvulas fiquem imperceptíveis. No caso da coleção, essas peças todas, elas são removíveis para facilitar exatamente a higienização na parte inferior dessas bases, né, para facilitar o dia a dia. Porque se caso essa peça fosse fixa, dificultaria a manutenção, e não é o caso. Então são peças leves que podem ser removidas, feita-se a higienização e novamente recolocadas no lugar, mantendo aquela válvula oculta para que não fique aquela questão, hoje, como a gente diz, o encanamento propriamente exposto, né, na peça. Exato. Como é que foi esse trabalho especificamente? Quantas peças são? O que a empresa buscava quando te contratou, Renato? Na realidade, a empresa já era beneficiadora da matéria-prima, o Corian, né? E eles estavam com interesse, porque como eles já processavam no sob medida, eles tinham interesse de lançar um produto para o consumidor final e não só para os profissionais especificadores. Então, quando eles me buscaram para desenvolver essa coleção, que são 13 peças, né? Essa primeira coleção, foi exatamente posicionar o produto e a matéria-prima para o mercado. Que até então o que a gente hoje tem como esse produto, como cubas, né? Seria a louça, a cerâmica, né? Que é a mais difundida como matéria-prima. Depois, tem algumas peças que são desenvolvidas em vidro e metal. E eles gostariam de colocar no mercado exatamente essa matéria-prima nova, por ela se dar mais resistente, ser uma matéria-prima que não possui porosidade, então automaticamente ela não prolifera bactérias, ela serve muito para laboratórios e hospitais também, e eles tinham essa intenção de inserir essa matéria-prima no mercado. E ela vem da onde, essa matéria-prima? Na realidade, a DuPont, americana, né, é a que desenvolveu a matéria-prima, e como eles eram beneficiadores desse produto da DuPont, eles foram em busca da DuPont para, enfim, na realidade, solicitaram uma autorização para poder desenvolver esse produto para o consumidor final. E depois disso, eles me buscaram, então, para desenvolver a coleção. E daí, pesquisando muito dentro do que já existia no mercado. Aumenta muito mais o desafio do teu trabalho, Exato, né? porque na realidade já havia a matéria-prima. Não houve uma pesquisa de buscar algo diferente, já havia essa matéria-prima. O que foi feito foi a pesquisa. O que ela propiciaria para ser desenvolvido o produto, na realidade, quanto à questão das curvas, as dobras, né? Para facilitar um material, digamos, um produto diferente para o mercado. E são 13 peças, né? 13. Só que elas, é incrível, né? Eu acho que é o valor do teu trabalho, exatamente, né, Renato? Elas são muito diferentes, mas ao mesmo tempo elas têm uma marca ali, né? Exato, elas são muito parecidas entre exato. elas. Mas formatos bem diferentes, né? Eu Exato. queria que tu falasse um pouquinho
desses formatos? Até algumas cubas, na realidade, foi feita uma revisitação aos modelos, inserindo, digamos, um pouco mais a minha marca, como a questão das redondas, né? Que se dariam talvez para espaços mais pequenos e lavabos. Essas já existem no mercado, o formato parecido, então na realidade foi agregado algo diferente, como as calotas internas, exatamente para deixar, digamos, a peça mais limpa, deixando a válvula oculta. As outras, na realidade, se buscou um design um pouco mais contemporâneo, com uma linha um pouco mais escandinava, limpa, com curvas limpas e algumas dobras suaves, para poder, digamos assim, mostrar algo diferente, coisa que não havia no mercado. Claro, é aquela questão, se trata de Cuba, existem N marcas, como a gente diz, né? N empresas que desenvolvem o produto, mas a busca foi exatamente essa, foi inserir uma marca um pouquinho mais pessoal, que são as curvas e as dobras no produto. Como é que o design entra num banheiro de uma casa? Porque a gente percebe que as pessoas, quando estão montando uma casa, elas investem muito no lavabo, por exemplo, né? Querem fazer um lugar bonito, aconchegante, tem algumas pessoas que botam papel de parede ou revestimentos especiais, e as cubas têm uma importância, né? Exato. É que, na realidade, como se dá o fato de ser um lavabo, né? E geralmente é um dos ambientes que possivelmente um convidado acaba visitando, hoje se faz um investimento maior nessa área também. Então, o cliente, muitas vezes, ou o especificador, o profissional, o arquiteto, o designer de interiores, ele também quer algo diferenciado também, digamos, nas pias, né? Como se usava muito, nas cubas. Então, por isso também o design está muito crescente nesse tipo de produto para o mercado. Tu falasse no design escandinavo, né? Que buscasse inspiração nele. Para a gente encerrar esse bate-papo, Renato, eu queria que nos falasse um pouco isso. Quais são os lugares que estão ditando a moda, que estão influenciando o mundo nessa área? O design escandinavo, na realidade, porque ele sempre vem numa crescente por formas mais limpas, né? Homogêneas. Mas na crescente sempre vai se dar a Itália, a Holanda, que é um mercado sempre crescente e que tem N profissionais maravilhosos. Os Estados Unidos, claro, sempre meio que à frente na questão de desenvolvimento de algumas matérias-primas, então acaba também gerando um mercado bem interessante para a questão do design. A Alemanha, que sempre foi e tem grandes nomes alemães também, enfim, mas continua sendo esses grandes mercados. A Alemanha, que também tem algumas feiras importantes também na área, mas sempre se dá, a maioria acaba se dando na Europa, mas o Brasil também está numa grande crescente para essa questão do design. Que bom. Obrigada pela tua participação aqui com a gente, Lúcia. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Hoje eu conversei com o Renato César Ferrari, que é designer e que desenhou a linha Prima, uma linha exclusiva de cubas para a empresa Eterna de Novo Hamburgo. O Imóvel Class TV volta no sábado que vem com mais notícias do mercado imobiliário, de arquitetura e decoração. Até lá!